Então vamos lá. Vamos lá, Boa noite, Jorge. pessoal. Boa noite, Renê. Tudo bem? Boa noite, Jorge. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jorge, como vocês já puderam perceber, o Renê. Estamos de volta depois de 2 semanas em que nós estivemos dando aula, por isso que nós não estivemos aqui. Mas eu sei que nós somos muito bem representados, certo, Renê? Tenho certeza que sim. E vamos lá. Antes de tudo, não deixe de seguir o Instituto de Cinema nas redes, Instagram, Facebook e Twitter, claro, YouTube. Quer falar alguma coisa, Renê? Já fez seu café? Já fiz. Bom, estou fazendo aqui, estou chacoalhando ele aqui, botando mais um torrão de açúcar. Convidando todo mundo que ainda não viu uma edição do Café com Lente para que comece a seguir a gente, chame amigos. É importante a colaboração e a presença de todo mundo. Beleza. Então vamos lá. Vamos lá. Qual que é o tema de hoje, meu caro? O tema de hoje é, como dizia o finado Avalone, polêmica. É polêmica, é polêmica. Polêmica! Nós vamos falar de remakes. A gente vai falar de remakes. Assim, remakes é aquele assunto que de vez em quando a gente aborda, até para... Sabe aquela barriga de jornalismo, né? Que às vezes você fala... Sim. Mas, enfim, é sério. Por que eu tive a ideia da gente abordar esse tema? Alguns meses atrás, poucos meses atrás, na verdade, poucos, 2 meses atrás, foi compartilhado nas redes fotos do set de Duna, do Villeneuve, do Denis Villeneuve, que é baseado nos livros de ficção científica como que chama? John Herbert, né? Como que é o autor de Duna? Vamos ver, né? Vamos eu acho que é John Herbert. Enfim, me corrige aí. Que eu li na minha adolescência, eu adorava, e que gerou... Frank Herbert. E que gerou uma obra cinematográfica muito polêmica, que tem seus detratores, mas tem os seus apaixonados, e eu sou um deles. Eu falo do filme Duna, do David Lynch, de 84, 85, com figuras ilustres como Sting, fazendo um personagem lá, um psicopata do clã Harkonnen, né? E muita gente disse que o David Lynch não fez, os fãs, né, acusavam o David Lynch dele não ter explorado toda a capacidade dramática e épica dos livros. O filme foi uma confusão na sua produção, foi uma grande produção do Dino de Laurentiis, com cenários enormes e um elenco recheado de... A Sean Young está nesse roteiro. O David Lean conhece o seu alter ego que ele usou no Twin Peaks, como chama o ator? Kyle MacLachlan. Exatamente. O famoso Dale Cooper. Exatamente. Ele está lá, ele é o príncipe Atreides, Paul Atreides. E eu assisti esse filme, eu reassisti recentemente para poder fazer essa live, inclusive. E é um filme que teve um monte de problemas na sua pré-produção, na sua produção, e flopou. Foi um grande prejuízo de bilheteria. O David Lynch, até hoje, tem uma relação muito indigesta com o projeto. Mas eu amo o filme, eu adoro, eu gosto da maneira como eles se utilizam de aspectos da Primeira Guerra Mundial para poder estabelecer a identidade visual daquelas famílias, daquelas dinastias aristocráticas naquele futuro, no ano 10.000, alguma coisa, né? Eu gosto do desenho de produção tipicamente oitentista, com efeitos do Rob Bottin e de outros efeitos técnicos muito práticos, né, que eram muito comuns em filmes daquela época e que a maioria deles estão absolutamente datados, mas ainda assim tem um aspecto dramático, teatral no filme que me atrai muito. E aí eu pensei, eu que normalmente quem me conhece sabe, eu para 90% das tentativas de remake eu sempre sou muito conservador, mas a gente vai destacar aqui alguns exemplos de bons remakes que
em alguns casos, foram até superiores à obra original. E Você esse é o debate de hoje. Vamos lá, Jorge. Sabe um que eu gosto muito? É Infâmia, do William Wyler. Infâmia. O Infâmia é um caso interessante porque ele foi refilmado pelo mesmo diretor da obra original e com um propósito político. Ele faz o Infâmia baseado num texto original da Lillian Hellman, certo? Ele faz em 1936, certo? Num auge de um certo conservadorismo nos Estados Unidos, né? Mas já passou, nessa fase passou, né? Essa questão conservadora já deu uma amenizada, né? Mas o fato é que a história era sobre era um triângulo amoroso na realidade. Mas era um triângulo amoroso que não se resolvia, porque eram duas mulheres que iam construir uma escola numa cidadezinha do interior. E aí, isso é a história original. E aí, elas vão dar aula, elas dão aula para uma menina mimada, que se cobrava porque tomou uma bronca de uma delas e decide espalhar na cidade que as duas tinham um caso. Esse era o texto original. E, na verdade, elas não tinham um caso, nem se sabia ao certo se realmente uma delas nutria algum sentimento amoroso pela outra. Mas o fato é que, quando o William Wyler teve acesso a esse texto, em 1936, por conta do conservadorismo que vigorava nos Estados Unidos, ele teve que dar uma adaptada na história. E essa menina má que espalhou o boato na cidade foi transformada num médico, que na história era o namorado de um delas, e aí espalhou-se no meio da cidade que a outra, que a sócia, tinha um interesse romântico pelo namorado da amiga. Certo? Isso ele faz em 36. Já no ano de 61, quando as coisas melhoram, década de 1960, os ventos da contracultura, os ventos de um certo progressismo começavam a dar tônica no cinema americano, ele refaz o Infâmia, e aí ele refaz contando a história original. Shirley MacLaine e Audrey Hepburn vão construir uma escola numa cidadezinha do interior, uma menina má mimada espalha que as duas têm o caso, e aí elas vão sofrer toda a má sorte de preconceito, de discriminação e de maldades mesmo, né? Porque as pessoas começam a se recusar a recebê-lo. Então, toda essa crítica que o William Wyler queria ter feito no primeiro e que ele não pôde, ela é recuperada a todo vapor na versão de 61. Os dois são muito bons, é verdade. Mas como pegada político de 61 é incrivelmente melhor, muito mais robusto. Enquanto a gente conversa... Falei, René? A minha esposa está me trollando aqui. Para, vai, meu. A Eliana Mará, ela já trazendo a participação das pessoas, a Eliana Mará fala: a versão norte-americana de O Segredo dos Seus Olhos é um horror. É um horror, concordo. É péssimo. Calma que a gente vai falar sobre isso. Calma. É horroroso. Aí, então, Jorge, você destacou um bom exemplo de remake, né? Eu quero fazer também a minha contribuição aqui. Eu sou apaixonado pelo Enigma do Outro Mundo do Carpenter. Sim, filmaço. Que é um remake, mas que eu acho que o remake deve ser. Ele amplia e ressignifica muito o material original. Eu acho que o filme original é Lost in Arctic, né? Ou a coisa, né? É a coisa para nós, mas eu acho que o título original é Lost in Arctic, dos anos 50. E o filme é muito voltado para... Já tinha aquele componente da Guerra Fria, né? Que o alien, aquela inteligência alienígena se apropria do corpo das pessoas e ninguém naquele lugar sabe exatamente quem tem ou não aquele mal, mas o Carpenter pega esse material e amplia e torna tudo mais escatológico, né? É um dos grandes filmes dos anos 80 e é difícil. E é um filme que recebe muito preconceito porque a priori é um suspense com toques de aventura e ação e horror escatológico, que também era muito comum à época, efeitos práticos do Rob Bottin, né? Que é o camarada que ajudou Guerra nas Estrelas, ET, se envolveu em uma série de filmes icônicos dos anos 80.
mas tem um final pessimista pra caramba, porque são aqueles dois homens perdidos na Antártida, em plena tempestade, em plena tempestade com temperaturas muito baixas, e que provavelmente vão morrer ao serem forçados a explodir a própria base de pesquisa, né? A estação de pesquisa americana. Fala, Jorge. Sabe o que o pessoal está dizendo aqui? Um pedindo para a gente falar de uma coisa que a gente já ia falar no final, que é a refilmagem de Violência Gratuita, Funny Games, do Michael Haneke, ou Haneke, você sabe que assim, obviamente eu gosto da original austríaca dele, obviamente. E quando ele vai fazer assim mesmo nos Estados Unidos, o que ele podia fazer de diferente? Eu não acho que não é que o remake que ele mesmo faz de si mesmo é ruim. É que ele já tinha contado a história que ele queria contar no primeiro. Se Hollywood achava que aquilo era um bom roteiro para fazer refilmar e chama o mesmo cara para dirigir, que diferença, que outra diferença ele pode fazer, dado que tudo que ele quis contar no primeiro, ele já contou, entendeu? Então, assim, eu coloco isso na categoria de remakes estranhos, porque... Psicose. Não, então, a gente vai chegar em Psicose. O que é o remake estranho? Assim, o diretor tem grife, não é um idiota qualquer, ele está imbuído de um projeto, de um significado para aquele remake, mas... pensando bem, você não consegue encontrar um motivo criativo para além das necessidades de negócio para que ele possa ser feito. O exemplo do Haneke que você tirou da manga é perfeito, Jorge. Assim, inclusive visualmente as propostas são muito parecidas. Que um é falado em inglês. E assim, já que você se deu ao trabalho de chamar o mesmo cara que fez o original, e ele absolutamente ele não foi tolhido na sua primeira versão, porque o grau de liberdade que os estúdios europeus dão para um diretor tende a ser maior do que o estúdio americano, eu não tenho o que falar de diferente. É diferente do cara que vai fazer... É diferente do Suspiria, por exemplo. Podem me bater, podem me xingar, mas eu gosto do remake de Suspiria do Luca Guadagnino. Eu gosto. Visualmente ele me atrai bastante. Ainda que eu reconheça que o Suspiria do Dario Argento original, à luz do que ele se pretendia, que era fazer um filme escatológico, cheio de sangue, de vísceras expostas, é evidente que o Suspiria do Luca Guadagnino faz, esteticamente falando, também é muito bonito. Pode falar que não é a mesma história, pode falar que ele colocou uma pegada, uma discussão sobre o nazismo naquele momento. Posso falar? Mas, na minha opinião, o grande trunfo desse filme é isso. Ele adicionar elementos novos da trama original. Eu gostei, mas ainda assim eu me pergunto, porra, cara, não tinha... Porque assim, o remake, o que ele significa, né? Ele significa uma crise de ideias. Exato. E ele mas depende. Então, mas vamos lá. Ele significa eu vou externar minha opinião. Ele significa uma crise de ideias sem precedentes na Hollywood moderna. Ela representa também um medo cada vez maior dos estúdios de investir num projeto fracassado. Então, sempre tem a necessidade de resgatar um sucesso do passado. Sim. E outra coisa, cara, é uma falência da incapacidade das novas gerações de assistirem alguma coisa que não tenha pelo menos 5 anos de prazo. Quer dizer, muita gente, o público médio tem preguiça de, eventualmente, se referir ao material que foi feito há 20, 30, 40, que dirá os filmes que foram feitos no começo do século XX. Então, nesse ponto de vista, eu concordo contigo. E posso só comprometer, eu depois te dou a palavra, assim, é que você falou do Haneke, e, gente, a gente precisa citar, talvez, dentro da categoria, que eu preciso falar desse filme, dentro da categoria remakes estranhos, você tem o Psicose do Gus Van Sant. Ah, sim. Aonde ele, não obstante ter feito... Ele fez o mesmo filme. Assim, gente... Os mesmos cortes. Ele fez os mesmos planos, os mesmos cortes. Cara, mas que porra é essa? Entendeu? É um filme, gente, assim, é uma apropriação. O Gus Van Sant, assim, é um filme que ele fez para terapia, né?
ele tá mostrando ali o que ele queria ser o Hitchcock naquele momento. Sei lá. Mas, cara, a gente tá falando de remakes discutíveis. Tem um remake que eu gosto muito, bem que tem mais de 70 anos de diferença entre um e outro. Scarface, Vergonha de uma Nação, do Howard Hawks, e Scarface, do Brian De Palma. Eu ouso dizer que o remake do Brian De Palma, à luz do momento em que ele foi produzido, é melhor. É melhor. Então, aí que tá. Aí a gente abre a outra categoria de remake, que é os remakes de oportunidade. O que é isso? Está acontecendo um determinado fenômeno sociopolítico, socioeconômico na contemporaneidade, e aí, putz, o diretor entende, ou o roteirista, que tem um material que foi feito alguns anos atrás, ele cai como uma luva para explicar o momento atual. O Brian De Palma, ele queria falar a expulsão dos renegados da Revolução Cubana para os Estados Unidos tinha acabado de acontecer. Sim. Então, isso estava muito latente, entendeu? E agora, Scarface vai ter uma nova... Aí eu concordo contigo, porque eu acho que o Scarface ele deveria ter encerrado a sua carreira no cinema com o Brian De Palma. Agora, um século, uma década, mas 2 décadas depois, 3 décadas depois, vai ter um remake de Scarface com o mesmo Luca Guadagnino. Esse então, eu tenho medo. O Luca Guadagnino, ele já... Então, é assim, vamos abrir uma categoria específica, remakes idiotas, né? Porque assim, cara, de novo, inclusive, eu acho de uma arrogância tão grande, um cara que está chegando no cenário criativo agora, fazer o segundo remake de uma obra fundamental. Sabe, tem um espectador nosso aqui que está assistindo, né, o Fábio MD, que ele sugere que talvez o remake de Psicose poderia funcionar como um experimento para avaliar a recepção de públicos de épocas diferentes. Eu concordo até certo ponto, porque eu acho que assim, se uma obra já adquiriu o contexto de ser clássica, certo? E Psicose o é, definitivamente, se a pessoa quer saber como foi feito Psicose, vai ver o original. Até uma forma de você resgatar uma história do cinema que atualmente, graças a essas maneiras de se consumir cinema atualmente, se perdeu. Você não vê esses clássicos nos serviços de streaming na vida. Você não vê. Você não consegue ver. Você vai procurar num Amazônico da vida, você não vê os... E olha que o Amazônico tem... Olha que a Amazon Prime tem mais clássico do que a Netflix. Então você não vê mais um Psicose na Netflix. Certo? É muito pouco acervo clássico. E aí quando você faz um remake de uma obra que já é clássica e faz um remake preguiçoso, um remake idiota, como você bem nomeou, igual ao original, você está tirando a oportunidade de alguém assistir o original. Pois é assim, gente, por mais boa intenção que o projeto tinha de apresentar um material clássico, eventualmente com uma outra roupagem colorida, com uma digitalização da imagem para um outro público, isso significa um desrespeito ao material original sem precedentes, porque o cinema, ele é muito... o que eu quero dizer é o seguinte, o cinema ele é muito desleixado com as suas obras referenciais. Então, o que eu quero dizer hoje, se eu, do alto da minha casa aqui na Barra Funda, resolver reescrever Memórias Póstumas de Brás Cubas, vão me internar. Não, eu vou reescrever Guerra e Paz. Vou dar vou fazer uma releitura do material. Porra, isso é uma falta de respeito ao material original sem precedentes. E no cinema, porque é óbvio, a gente entende porque a pressão financeira em cima da indústria é uma coisa sem precedentes. Ô Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O Nelson Ribeiro nos pergunta: por que o fazer hollywoodiano dos europeus é muito ruim? Ele quer dizer o seguinte, isso é uma pergunta que está um pouco fora do contexto, mas vamos responder. Por que os europeus, quando tentam emular Hollywood, normalmente não fazem um trabalho bem feito? Eu acho que eles já melhoraram bastante, mas dá a sua impressão. Por que que... Eu acho que são propostas diferentes, né? O cinema que a Europa faz desde os primórdios do cinema, ele se construiu de forma distinta e ele caminhou por outros caminhos, né? Eu acho que é um erro se tentar... Eu acho que é um erro para qualquer cinematografia tentar emular o fazer
cinema nos Estados Unidos, porque ninguém, salvo a Índia, salvo a Nigéria, ninguém tem a mesma escala de produção que o cinema americano tem. Não, e tudo bem, concordo, não é um mas problema. não é, sem dúvida. Mas assim, eu acho que tem algumas experiências bem-sucedidas. Luc Besson na França ou Wolfgang Petersen na Alemanha, quando tentaram reproduzir um tipo de cinema hollywoodiano nos seus países, eles foram bem-sucedidos. O Jeff Chagas está nos corrigindo, e é verdade, eu não sabia que Psicose ainda estava em Netflix. Eu sabia que o documentário sobre Psicose estava lá, mas o Psicose eu não sabia que ainda estava. Valeu, Jeff. Cara, agora tem um remake que eu acho muito bom, que tem a ver Então, com mas você concorda? Não, concordo. Só para encerrar esse ponto, assim, quando Sim. o Luc Besson, o Wolfgang Petersen, eles resolveram filmar nos modos hollywoodianos, eles foram bem-sucedidos. Minha opinião. Vai lá. Sim. E os russos, tá? Só para falar, os russos hoje, de uma forma muito, muito própria, através de uma linguagem muito escandalosa, muito própria, eles têm tentado emular um método de produção hollywoodiano. Filmes como Stalingrado, ou T-34, ou tem um filme que, inclusive, estreou do Bordanachuk, eu acho que é esse o cara, estreou na Amazon, sobre aquele grupo de heróis da época da União Soviética. O filme é um horror. Mas, enfim, os russos têm tentado fazer esse tipo de cinema também. Cara, provocação. Solaris do Tarkovsky ou Solaris do Steve Soderbergh? Então, eu acho que isso, assim, cara, não é uma programação, é o cara xingando a sua mãe, né? Não é provocação, é o cara xingando a mãe. O cara xingando a mãe, enfiando o dedo no olho, né? Mas você sabe que a gente estava falando de remake. O Soderbergh é muito louco, né? Aqui entre nós, o Soderbergh é muito, assim, ele é um dos diretores mais impossíveis de entender a lógica, a estratégia de desenvolvimento da carreira dele. Porque cara, ele já fez todo tipo de filmes muito bons e filmes pavorosos, e aí eu não consigo encaixar o remake de Solaris na filmografia dele. Cara, agora tem dois. Mas aí é filme de estúdio, né? Foram cobrar, falaram, vai que vai. Agora tem um que eu. Podia, né? Mas tem que pagar a conta. Dois que eu gosto muito e que o remake se justifica pelo contexto em que foi produzido. Vampiros de Almas, de 56, do Don Siegel, onde os invasores de corpos são uma clara referência aos comunistas, que o Don Siegel, conservador como era, achava que algum dia ia invadir os Estados Unidos e controlar tudo, certo? E Invasores de Corpos, de 78, do Philip Kaufman, que ele tira totalmente o contexto político do Vampiros de Almas, do Don Siegel, e volta a se olhar para aquilo que a história original era. Alienígenas que vêm na Terra e ocupam seres humanos para invadir o planeta. Qual dos dois você prefere? Eu prefiro o do Philip Kaufman. Cara, eu prefiro o do Don... Cara, eu acho que os dois são muito bons, cara. Eu prefiro do Philip Kaufman. É que o Philip Kaufman veio de 78, né? Mas daí? Assim... Mas é bom também. Então, mas aí, você citou esse exemplo, cara, porque assim, o Luiz Carlos Lopes fez uma pergunta para nós que vem muito a calhar. Ele pergunta, e os Intermináveis Nasce uma Estrela? E aí, eu quero dizer o seguinte, tem uma outra categoria de remake, remake de geração. Toda geração necessariamente precisa fazer um Nasce uma Estrela, um Invasores de Corpos. Que mais? Um Peter Pan. Verdade. Toda geração, cara. Toda geração. Que mais? Um Mutim. Verdade. The Mountain. Você já assistiu? Já. Já teve uma porra. Até o Mel Gibson já entrou numa... Deixa eu ver o que mais. Assim, cara, são aquelas histórias que... Por exemplo, o Nasce uma Estrela é uma... esse filme ele tem um significado para a cultura americana. Sim. Que é aquela história da ascensão da estrela, do sonho americano, ainda que permeado de tragédia, né? Mas eu prefiro a com a Judy Garland, claro, porque eu sou rato de musical, adoro.
Eu prefiro com a Judy Garland. Eu valorizo com a Lady Gaga, valorizo com o Bradley Cooper, mas eu prefiro da Judy Garland. Por causa da Judy Garland. Eu acho, assim, bonitinho. Eu nunca iria no cinema para ver um filme desse. Agora, O Chamado, com a Naomi Watts, que é o The Ring, ou o Ringu japonês? Qual o melhor? Do japonês. Se bem que os dois são dirigidos pelo mesmo diretor, né? Não, isso no caso do Grito. Mas do Grito, é verdade. Do Grito. No caso do Grito. Mas o Chamado... É mania que americano tem de pegar a história japonesa de pegar a história japonesa e transferir para o contexto americano e sai uma porcaria. Desconsidera toda a metafísica e a cosmologia que organizou aquele filme de terror. O horror japonês, ele tem uma estética e uma ambientação muito próprias. Então, se você não está inserido naquela cultura, provavelmente você vai fazer um material inferior. Pode ser. Porque o que eu acho interessante no terror japonês, até é motivo para uma live. O terror japonês, ele tem uma forma de filmar o espectro, o fantasma japonês, ele é particularmente assustador, porque você não precisa do jump scare para poder usar essa presença maligna. Ele está num canto emitindo um barulho gutural, entendeu? Te olhando fixamente. Cara, então, uma outra relação com a metafísica, né? E com a espiritualidade. Sabe uma coisa que me deixa pé da vida, cara? É quando o cinema americano pega uma história que já é perfeita na sua essência, olha para aquilo e fala, putz, mas o nosso espectador médio não vai ter condições de entender e discutir o existencialismo e a falta de razão da vida humana. Vamos nos focar só no amor. Aí pega o filme do Wim Wenders, Asa do Desejo, pinça só a questão do amor e vira aquela jossa do Cidade dos Anjos, cara. Meu, então, isso deixa tão puto, cara. Essa é a categoria do remake indecente. É o remake indecente. Esse é um remake, cara, muito indecente, porque ele troca o existencialismo metafísico e profundo do mestre do Wim Wenders, né? E aí a utilização da fotografia em PB, o filme com um tempo muito específico, aquilo é uma viagem na alma daquele anjo, né? E ele troca isso pela estética MTV-lesca que Hollywood tinha no começo dos anos 90, né? Aquilo, mas cara... é verdade. Agora, te desafio. Não, deixa eu dar... Fala. Não, esse Old Boy do mestre Spike Lee, que eu amo, é o filme mais idiota do Spike Lee. Para, cara. René, o filme não é tão ruim assim, não. Para, que exagero. Não, o filme é ruim. Puta, vamos voltar para esse filme. Mas o Nelson tá colocando perguntas assim que tá exigindo da gente, cara. Ele pergunta assim: a antropofagia brasileira com as eternas pitadas do cinema novo. Como dar conta deste tempero brasilis? Olha que perguntinha safada para se fazer às 19h28. Capciosa. O que eu acho, Jorge? Eu acho assim, porque o cinema brasileiro, ele se devora, primeiro, porque o esforço criativo vem das quebras contínuas da sua cadeia produtiva. Sim. Então, a ditadura em 68 destrói a evolução do cinema brasileiro. É construído uma estrutura de fomento para ele, que é a Embrafilme. O Collor vai destruí-la em 91, sim, 92. Aí você tem a retomada. E aí o Inominável faz a mesma coisa em 2020. Sim. Então o cinema brasileiro, ele sempre tem um muro normalmente reacionário na frente. Mas, cara, eu não diria que o Brasil nesse período fez remakes, ele fez pastiches. Vide a obra-prima, a quintessência da pornochanchada brasileira, Bacalhau, que é um pastiche do Tubarão. Não, mas teve o remake do Bonitinha Mais Ordinária. Não, mas é remake entre si, né? Você tem o remake, tudo bem. Tem o original de 58, Jess Valadão, o remake de Bonitinha Mais Ordinária de 81, e depois aquela obra-prima do Moacir Góes, de 2012, né?
Mas, assim, toda geração precisa ter um filme Bonitinha Mais Ordinária. É aquilo que precisa, tá faltando a nossa, né? Tá faltando agora. tá faltando dessa aí. Tá faltando dessa. É. Agora, vamos lá. Polêmica. Você diria que o episódio 7 é um remake do episódio 3 de Star Wars? Do episódio 4. Ah, do episódio do 3, Uma Nova Esperança, e o 7 não, que é a 7 não, que é o The New Hope é o 4. É o 4. Então, o 4 pro 7. Claro, sem dúvida. Um remake preguiçoso do nosso amiguinho J.J. Abrams. Fazendo paredes aqui, a Eliana está dizendo que Pastiche é alto nível, que seria uma paródia. Agora, então, Olha, deixa eu ser mais polêmico ainda. Assim. Fala. Qual trilogia é mais indecente? Indecente no seu vazio criativo? A trilogia do Hobbit ou a última trilogia do Guerra nas Estrelas? Cara, eu acho que do Hobbit... Não, então. Primeiro, Peter Jackson pegou um livro de 120 páginas e virou 3 filmes. Sim. Em versões estendidas com 3 horas e 40 cada um. Mas ainda assim, você vê que tem uma preocupação. Eu acho... É que, se eu for comparar só o terceiro do Star Wars, é de ferrar, né? Aí não dá. O episódio 9 é uma excrescência, cara. O episódio 9 é um filme canalha, cara. Na sua covardia, na sua preguiça intelectual, é um filme que merece toda a nossa repulsa. Não, merece. É um filme safado, sabe, cara? Porque qualquer propósito... assim, são 3 filmes que praticamente não se conectam entre si. Os tempos, assim, os atos são todos eles absolutamente quadradinhos, emulando a obra anterior, não propõem nada em relação ao material original. Puta, o George Lucas sempre foi um mau diretor, mas eu reconhecia paixão no material que ele fazia. Ah, mas peraí, o George Lucas de THX 1138 é bom, George Lucas de American Graffiti é bom. É que na hora que o cara descobriu o dinheiro, aí pra que ficar se esmerando, né? Tudo bem, eu reconheço. Mas assim, mesmo no episódio 1, 2 e 3, que ele faz nos anos 90 e 2000, eu reconheço paixão naquele material, cara. Agora, esse último filme do J.J. Abrams, mas é de uma preguiça, é uma caixa registradora. A impressão que eu tenho é que quem dirigiu não foi o J.J. Abrams, foi uma inteligência artificial da IBM. Os caras botaram um software lá e aí ele mandava, assim, através de cruzamento de algoritmos, o que o público médio queria reconhecer ou ver. Explosão de nave. Aí ele aparece uma nave explodindo, sabe? Verdade. Bom, mas vamos lá, a gente está se desviando do tema. Manda bala. Não, mais ou menos, né? Não, Ben-Hur é o tipo do remake do remake indecente. Cara, você tá falando de um remake indecente, cara? O remake de A Profecia. Que versão sem vergonha. Então, e o de Poltergeist? Ah, não. De Poltergeist é duro também. Não, e inclusive eu li que alguém ousa produzir um remake de O Exorcista. Você consegue imaginar? Esse cara merece ser ocupado pelo Pazuzu no corpo, cara. Merece. Esse cara merece ter o Pazuzu no corpo. Agora, sabe um remake que eu gosto, cara? Mas é porque o cara que faz é muito bom e é a linguagem dele. Halloween do Rob Zombie. Cara, eu gosto do Rob Zombie. Halloween dos Rob Zombie, cara. Tudo bem, não tem nada a ver com o Halloween do John Carpenter, mas o Halloween do Rob Zombie, meu. Eu gosto do Rob Zombie. Inclusive, a trilogia original dele, que é sobre aquela família de sádicos lá. Como que chama, sim. Jorge? A Casa dos Mil Corpos. Né? A Casa dos Mil Corpos. A Casa dos Mil Corpos tá na Amazon Prime. Tá no Amazon Prime e a continuação também. Cara, é que o Rob Zombie é muito bom, né? Rob Zombie é um cara muito bom. Então, o Rob Zombie, no começo, eu achava ele meio que um Clive Barker. Você lembra? Quando o Clive Barker ele apresenta o Hellraiser.
O Hellraiser? Não, Hellraiser? Não, o Clive Barker Hellraiser. Ele escreve o material, mas ele dirige. E aí, cara, ele criou uma puta expectativa em relação a ele, mas engraçado, ele não conseguiu dar prosseguimento para a carreira. É porque o filme dele é muito visceral, né, cara? Não é pra qualquer estômago. Um que me deixa puto também, cara, de remake de terror, é o original de 78, de horror MTV, que é assustador e que também tá na Amazon Prime. A Amazon Prime não tá me pagando nada, mas tá lá. E a versão mais contemporânea com o Live to Liberty. Que filme medonho. Não. Então, mas é isso, né? A gente está falando de muitos remakes feitos nos últimos 10 anos. Então, para além da gente ficar vomitando títulos aqui, que eu acho legal, agora é importante a gente estabelecer um debate propositivo para o nosso público, que é o seguinte: existe uma crise criativa no cinema, Jorge? Sim. Existe uma crise criativa. Eu acho que esses caras... eu vou dar um exemplo. Posso te falar uma tentativa legal de na categoria remake com... Bem sucedido? Não, remake bem sucedido eu não diria, mas com boas intenções. É o remake do Ghostbusters. Onde eles colocam as meninas... Tá bom. Eu acho que a gente, o mundo inteiro acha, menos o estúdio, né? Que decidiu jogar no lixo esse remake e refilmar pela ótica dos homens de novo, né? Então, mostra a covardia do estúdio. O estúdio é porque estava nessa tentativa de empoderamento da mulher através dos cinemas de ação, né? E aí foi feito o Ghostbuster nessa toada. Eu gostei bastante do filme, tá? Obviamente, eu acho inferior ao material original, mas eu entendi a ideia do projeto e eu achei bem-vinda. Sabe que a Eliana está nos fazendo uma provocação e ela está sendo bastante sagaz, o que ela está nos dizendo quais são os aspectos positivos do remake e o que caracteriza um remake indecente? Vou começar. Olha só. Remake indecente, para mim, é aquele que fica escancarado que ele não tem nenhum outro propósito a não ser ganhar dinheiro em cima de algo que no passado já deu muito dinheiro. Que é mais ou menos aquilo que você está falando, René. É uma fórmula bem sucedida no passado, então vamos repetir, porque se ganhou dinheiro lá atrás, vai ganhar dinheiro agora. Agora, um remake positivo é o caso que a gente já falou agora há pouco do Scarface. Porque ele faz um remake de uma obra muito mais antiga, mas atualiza, trazendo elementos que estão sendo discutidos naquele momento, certo? Para uma história que já foi produzida antes. E aí fica aí uma discussão que pode dizer, mas isso é um remake ou uma releitura? Não, isso é um remake. Scarface é um remake do Scarface do Howard Hawks. Só que quando ele embute a questão da imigração e do preconceito, da xenofobia, ele atualiza o tema que é abordado no Scarface. Sim. Certo? Sim. Então, isso é um remake. E para mim, um remake positivo é quando ele atualiza as discussões que são propostas no original. E isso não é uma releitura de um filme. É o mesmo filme, só que com uma outra, trazendo para um outro ângulo. O que você acha? Não, eu acho. Eu ia colocar outro filme nessa categoria de remake, não de remakes indecentes, mas de remakes legítimos, né? Se bem que o exemplo que eu vou te dar é de um remake perigoso, porque foi um remake de um filme fundamental, que é o The Sorcerer, do Friedkin. Sim, o Salário do Medo. O Salário do Medo. O Salário do Medo. Então, o Salário do Medo, para quem não assistiu, é um filme do Clouseau, que é uma crítica ao capitalismo, né? Ou seja, um poço de petróleo na Venezuela explode, e aí os caras, a única forma de interromper o fluxo de petróleo é explodindo o poço, só que para isso você precisa botar TNT em 2 caminhões que são obrigados a subir uma serra numa missão quase suicida, né? E aí o filme quer falar de exploração do trabalho, como o trabalhador, muitas vezes, sem nenhuma opção, é obrigado a pegar esse tipo de serviço de merda. O Friedkin faz mais ou menos a mesma coisa, só que ele adiciona um vigor estético que ele tem, visual, uma visceralidade que o filme do Clouseau não tinha. Mas ele está falando das mesmas coisas.
Mas você sabe que o próprio Friedkin conta essa história, que quando o estúdio foi fechar a autorização com o Henri Georges Clouzot para refilmar O Salário do Medo, o Friedkin assegurou para o Henri Georges Clouzot que ele ia fazer um filme completamente, apesar de ser um remake, ele faria um filme completamente diferente do Clouzot. Aí ele fez o filme, lançou o filme, Clouzot viu o filme, aí ele foi perguntar para o Clouzot o que ele tinha achado. Aí o Clouzot falou para o Friedkin, o filme é uma merda. Aí o Friedkin respondeu, não falei que ia ser diferente do seu? Pois é. Exatamente. E são 2 filmaços. Eu amo os 2. São puta filmaço, são filmaço. Eu amo os 2. E o Friedkin, ele usa a parafernália industrial de Hollywood para fazer um filme maior, né? Maior na sua dimensão, na sua escala. Mas é um grande filme. Aí eu entendo, assim, o mundo naquele momento precisava de um filme como esse que o Friedkin fez? Talvez não, mas ele entrega um filme à altura do material original. Agora, a minha visão do remake indecente, só um minutinho, gente. Filha, a mamãe vai subir. Gente, ó, live ao vivo é isso. Fica aí, fica aqui. Desculpa, gente. Ao vivo tem essas coisas, né? Então, aí a minha interpretação do remake indecente é isso. É a caixa registradora ligando sem nenhuma ambição estética, sem nenhuma ressignificação de temas, ou mesmo da obra cinematográfica. E ele, assim, e normalmente um projeto desses não deixa rastro nenhum. É uma obra esquecível, né? E aí é um desrespeito ao material original, como, por exemplo, a profecia que o Jorge disse. É um desrespeito ao filme original do Richard Donner. Foi legal você retornar para a questão da profecia, porque a profecia não tem como você dar uma outra releitura. A discussão que ele propõe na profecia é a discussão do mal absoluto, o capiroto, o sete pele, então, o Satanás. Quando ele vai refilmar já nos anos 2000, a profecia, não tem nada de novo, porque o tema do filme é absoluto, é discutir como combater o mal absoluto que vai começar a assolar a Terra. Então não tem sentido, você não vai trazer nada de novo para aquela, você não vai conseguir atribuir a esse mal absoluto uma simbologia, um determinado preconceito de classe que está acontecendo ali, entendeu? Porque não é sim, esse o propósito, concordo. Nunca foi. Ô, Jorge, e você que falou de releitura, o Browner Jr. pergunta, Ghostbuster com as mulheres é uma releitura? Eu entendo que sim, é aquilo que a gente disse, né? Uma das justificativas, né? Pelo menos do seu ponto de vista criativo, para você justificar um remake, é que você vai utilizar daquele universo para tocar num tema que é sensível para a contemporaneidade. Então, a necessidade de valorizar a presença das mulheres no cinema era um imperativo no momento que o Ghostbuster da feminino é feito. Cara, nos provocar agora, hein? Carrie a Estranha do Brian De Palma ou o remake do Carrie a Estranha? Então, esse é o tipo de... Na verdade, não é uma provocação, é uma ofensa. O sujeito está xingando a minha mãe, entendeu? Eu acho que isso eu respondo o que eu acho desse filme, né? Agora, o que eu... Fala, Jorge, fala. Não, fala. Eu acho Carrie a Estranha, a refilmagem... Ela como um filme absolutamente... indecente. Não é ruim, é indecente, mas assim, quando a gente vai atrás do original, meu Deus do céu, aí é outro nível. Então, mas aí que tá, né, cara? O Brian De Palma, ele resolve filmar em 80 um filme que tinha 50 anos. Certo? Certo. O Howard Hawks faz aquele filme em 33, eu acho. Sim, por aí. Não, antes até. Antes até. Não, mas é que o filme já é sonoro, viu? O filme não é mudo. Sim. Não, sim. Ele faz um pouco antes. Agora, cara, porra, o Carrie foi feito no final dos anos 70, cara. Não, você tem uma discussão. Anos. E no Carrie a Estranha, a despeito da pegada sobrenatural que o Stephen King está dando na obra original, quando o Brian De Palma vai transpor isso para o cinema, ele está discutindo a menarca. Ele está discutindo a passagem da menina para a fase adulta. E todas as dores e angústias e temores que isso acarreta, entendeu?
Não é? Não tá vazio o Carrie Estranha. Alguém pergunta, né? O remake de Carrie Estranha trouxe algo de novo? Cara, só os Não. dólares. Os dólares foram novos. Só os dólares. E uma outra pergunta. O que acham do Glória e Glória Bell, do Sebastian Lélio? Ele mesmo fez. Dinheiro. Eu prefiro o chileno. Eu prefiro o original. Eu também. Dialoga muito mais com a nossa história. Eu não acho o Glória Bell com a Julianne Moore ruim, mas se é para fazer a mesma coisa, era melhor deixar no original e deixar as pessoas correndo atrás. Que é a mesma lógica do Segredo dos Seus Olhos, né? Do Campanella, né? Sim. Não, o remake do Segredo dos Seus Olhos com a Julia Roberts, cara, com o Chiwetel Ejiofor, meu Deus do céu. Não. Gente, não dá. É que aí que tá, né? Por isso que eu falo. O Segredo dos Seus Olhos, a obra do Campanella, ela é marcada por aquela melancolia tipicamente boinarense, tipicamente argentina. Mas tipicamente argentina, mas fundamentalmente de quem é da região de Buenos Aires. Aquela melancolia. E o filme está permeado dessa melancolia, desse lirismo disfarçado. Porra, cara, é muito difícil o universo anglo-saxão reproduzir essa porra. Não, porque isso é a marca da autoralidade do José Campanella. Se ele não... Todo o filme dele, independente se é uma história de amor, de chegada na velhice, de reparação histórica, você tem como pano de fundo a questão da ditadura argentina, que é um tema muito caro ao cinema daquele país. Sim, e o Segredo dos Seus Olhos só faz sentido se construído sob o pano de fundo da ótica argentina, da história argentina. Quando você transpõe para os Estados Unidos e tira esse pano de fundo, acabou. Você não tem nada. Não tem nada, cara. Nada. Não tem nada. Nada. Então, nada. E por isso que eu falo, o filme do Spike Lee, sobre o remake do Old Boy, o Old Boy na Coreia faz todo sentido, porque a Coreia também passou por essas histórias assim, que como que chama o diretor lá da trilogia, Jorge, a trilogia da violência? Park Chan-wook. O Park Chan-wook. Como gente, esse último que ganhou o Oscar. Parasita, Bong Joon-ho. Exatamente. Ambos, eles constroem, eles notabilizaram por trazer histórias que estão no limite da racionalidade. Assim, estão no limite daquilo, estão no limite do real e do imaginário. Mas isso acontece porque a Coreia vive uma situação distópica com a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. É a região mais militarizada do mundo. É um país que sofreu horrores na guerra. Teve a Guerra Civil logo depois do final da Segunda Guerra Mundial. Então, tem muitos componentes que ajudam a explicar essa disfuncionalidade da vida real, tipicamente do cinema coreano. Quando um cara como Spike Lee traz isso para um outro universo, eu acho que a história, a engrenagem não funciona da mesma forma, entendeu? Porque não, assim, algumas histórias elas estão muito comprometidas com o tecido cultural que as envolve, entendeu? Como O Segredo dos Seus Olhos, por exemplo. Isoladamente, eu não acho o Old Boy do Spike Lee tão ruim. Eu acho que ele, em termos isolados, ele atende ao que ele se propõe, que é um filme de vingança. Mas que isoladamente ele até funciona. Agora, quando você vai comparar com a sua obra original, aí realmente ele perde toda a essência sul-coreânica que o Park Chan-wook tentou trazer. E que, diga-se de passagem, é a melhor trilogia, hein? Old Boy é a melhor trilogia. Tem o Lady Vingança e o Senhor Vingança que são bons, mas estão abaixo do Old Boy. Eu acho os três grandes filmes, cara. Não, eu gosto, mas o Old Boy ainda acho melhor. Não, sem dúvida. Tanto é que é o filme que mais sucesso fez no mercado internacional, né? Não, isso não quer dizer também que isso é sinal de qualidade, mas enfim. Agora, Jorge, um filme que, na minha opinião, a gente estava falando de releitura. Jorge, na minha opinião, o grande remake das últimas décadas, porque ele se apropria do material original e adiciona muitos outros elementos,
e com toda a capacidade técnica que o cinema pode entregar hoje, mas sem desrespeitar o material original, é o Mad Max do George Miller. Né? Sim. Sim. Que filme fantástico, né? Cara, é bom, né? É bom. Nossa, mas ele não faz... aí é uma releitura, porque ele pega elemento dos dois primeiros. Então, uma releitura que eu tô falando. Então, ele pega um remake, ele pega o elemento dos dois primeiros e constrói algo totalmente novo. Totalmente. Eu acho, o que ele faz em Estrada da Fúria é incrível. Agora sim, Jorge. Polêmica. Não polêmica, assim, já encaminhando para o final do debate. Sim. Eu quero saber eu quero saber, assim, e não enrola, Jorge. Na sua opinião, o melhor remake de todos os tempos e o pior? Puta que pariu. Cara, eu gosto muito de dois, na verdade. Eu gosto Pode do Scarface, falar, vai. Eu gosto do Scarface, do Brian De Palma e Os Infiltrados do Martin Scorsese. Gosto. Acho que são dois remakes. Eu gosto. Eu gosto. E o pior... Cara, o pior é a lista é longa também, viu? Mas acho que se fosse para eu dar um pior, assim, que eu falo, meu Deus do céu, que porcaria, é o da Profecia. Mas aí tem uma memória afetiva, porque a Profecia me lembra minha família, quando eu assisti, quando eu desenvolvi o gosto pelo cinema. E aí, quando fazem um remake da Profecia, eu vejo que sai aquela bobagem. Isso machuca o jovem Jorge Gustavo dos seus 10 anos de idade, entendeu? Sim. Então, acho que o pior nesse sentido é a Profecia. Olha, você sabe que eu tô entre o remake da Profecia, o remake de Poltergeist, que eu também achei pavoroso, e o remake de Ben-Hur, que é qualquer coisa. Polêmica. O The Office, pro universo das séries, agora que também faz remake. O The Office britânico ou o The Office americano? Puta, o The Office americano, cara. The Office americano. The Office americano. Cara, é muito melhor. Primeiro que teve mais temporadas, obviamente, teve 9. O original britânico teve só 3 temporadas, mas o The Office americano é incrível, cara. Não, é incrível. O The Office é uma das grandes séries, na minha opinião, da história da televisão, cara. O Jorge sabe disso, eu que vivi muito esse ambiente corporativo, eu me reconheço em tantas situações ali que às vezes eu paro de assistir o capítulo, que eu tô tão constrangido, cara, porque a minha memória me levando para aquela situação que eu vivi, cara. Agora, o Jorge, bem rapidamente. Fala aí. Olha só, tiraram do baú essa daí, o remake de Manchurian Man. Que é o Sob Domínio do Medo, né? Sob Domínio do Medo. Então, mas o Manchurian Man não é do Frankenheimer? Não, The Manchurian... Então, o primeiro, o original. O segundo é do Jonathan Demme. Os Olhos Azuis, com Frank Sinatra, né? Isso. O The Manchurian Candidate, que é o primeiro, que é do John Frankenheimer. Agora, o segundo, né? O remake, na realidade, é o Jonathan Demme. Ah, desculpa, cara. Eu prefiro do Frankenheimer, cara. Eu sei. Cara, entre remakes, eu sempre vou nos clássicos, cara. Sim. Estão assistindo Snowpiercer? Eu adoro esse filme, mas não vi a série ainda. Não vi, só vi o filme primeiro. E sobre filmes de herói, hein? Homem-Aranha, Batman, então, Superman. Puta, cara, mas aí teria que ser uma semana de lives para falar sobre isso, porque a Marvel, ela não sobrevive sem... Aliás, os super-heróis, eles não sobrevivem sem um remake, porque você investe num ator, o ator envelhece e você precisa botar alguém novo no lugar. Então, mas aí justifica o remake. Você recontar aquela mesma história, não da mesma desculpa, jeito, mas não significa. O Sam Raimi tinha acabado de entregar, fechar sua trilogia do Homem-Aranha. 2 anos depois, um maluco lança um outro filme. Do Mark Webb. Mas, cara, ué. Precisava rejuvenescer o personagem para uma eventual entrada no universo Marvel do cinema. E agora eu vou ser polêmico, mas assim, a gente não vai ter tempo de estressar isso. Eu prefiro 1000 vezes os Batmans do Tim Burton, tá? Do que os do Christopher Nolan. Não, agora você depende de qual fase você está dizendo. Exclamação.
Eu acho que os Batmans do Christopher Nolan são melhores porque eles dialogam mais com uma fase do Batman que eu prefiro nos quadrinhos. Eu acho que a gente vai ter que fazer um programa sobre isso, Jorge. Não, é sério. Porque faltam 5 minutos. Deixa eu falar para mim, na minha opinião, qual que, na minha opinião, é o grande remake de todos os tempos. É o Enigma do Outro Mundo do Carpenter. Na minha humildíssima opinião. Ninguém conseguiu transformar o material original num cinema gigantesco como ele faz. E o pior são aqueles que eu falei. E Jorge, fala aí. Fala. Não, fala você. Remake de Matou a Família e foi ao cinema. O primeiro é do Júlio Bressani e o segundo é do Neville de Almeida, né? O Domingos está nos perguntando. O primeiro é do Júlio Bressani e o segundo é do Neville de Almeida. Eu não gosto nem do material original do Neville de Almeida. Não, tudo bem, mas o Júlio Bressani é incrível. Pô, o Júlio Bressani merece meu respeito. Não, veja bem. Eu tô falando do Neville de Almeida. Não tô falando cara, Neville de Almeida nos entregou Rio Babilônia. Quem faz Rio Babilônia tem credencial para fazer qualquer coisa. Porra. Quem fez Rio Babilônia, cara, tem credencial para fazer qualquer coisa. Para, Jorge. Agora, sabe quem eu detestaria que tivesse remake? Tá bom do jeito que tá? Os filmes do Zé do Caixão, cara. E isso, então, mas é um alvo. É alvo. Ó, por exemplo, daqui a pouco os caras vão começar a fazer remake de filmes do Wes Craven. Entendeu? Mas eu não sei como nenhum maluco fez o remake do São Paulo S.A., do Persson. A gente precisa proteger essas... Gente, o cinema é como se eu resolvesse reescrever a Nona Sinfonia do Beethoven. Eu ia receber tantos processos da Sociedade Beethoven espalhados pelo mundo e a gente não tem o mesmo cuidado com o cinema, entendeu? Jorge, faltando aí 3 minutos para acabar o programa, suas considerações finais. Cara, no limite, assim, seja bom ou seja ruim, remakes eu acho que são uma coisa que, obviamente, estão para ficar, nunca vão deixar de ser feitos, porque quando bem feitos, são fontes garantidas de renda, certo? Dificilmente vão não atingir esse objetivo. E eu acho que, independente do propósito, merecem, como qualquer outro tipo de filme, serem assistidos. Mesmo sendo ruins, nem que seja só para criticar. Então, assistam. E depois nos contem. Beleza. Bom, em tese, eu quero concordar com você. Eu acho que... Em tese é ótimo. Em tese. Porque é muito ruim. Quer dizer, é até antidemocrático você apontar uma determinada obra artística, rotulá-la antes de vê-la. É uma falta de ética. Sim. É antiético isso. Agora, tem projetos que a gente sabe que são fadados ao fracasso, né? Então, hoje não vou recomendar que ninguém assista, mas eu não vou ver. Depende, para alguns projetos, pelo menos. Eu vou, porque você sabe que eu assisto qualquer coisa, né? Porque, como dizia o Woody Allen, cinema é igual pizza. Mesmo quando é ruim, é bom. Bom, eu tenho a concordar. Bom, pessoal... Fala, Jorge, fala. Queria me despedir. Foi um prazer tê-los todos conosco. Gostaria que a gente tivesse mais tempo, mas certamente semana que vem estaremos por aqui. Gente, até semana que vem com um novo tema que vai ser divulgado no decorrer da semana. E tchau! Pessoal, adorei o debate, gostei de todas as perguntas. Todas as vezes que o público interage com a gente é sempre gostoso, faz a gente ir adiante. Assistam, compartilham, venham, fiquem aqui com a gente. Sexta-feira de novo, sexta-feira que vem a gente está aqui. Muito legal ter vocês com a gente. Um grande abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até um próximo Café com Leite. Quem sabe na sexta-feira que vem sobre as margens do Rio Sena. Quem sabe, né, René? Quem sabe? Vamos ver. Vamos debater isso ainda. Tchau, Será gente. que é indicativo de alguma coisa? Vamos ver. Tchau. Tchau, pessoal.